Você já parou para pensar por que ensinamos do jeito que ensinamos? Ensinar é uma das atividades mais antigas da humanidade. Desde que o mundo é mundo, uma geração ensina a outra. Mas ensinar bem, de forma organizada, pensada, intencional, isso precisou ser inventado. A história de como aprendemos a ensinar é fascinante e é sobre isso que vamos falar hoje. Os fundamentos da didática, vamos desvendar juntos o que é essa área, como ela surgiu e quem foram as mentes brilhantes que transformaram a arte de ensinar em uma ciência. Se você é estudante de pedagogia, professor ou simplesmente um curioso sobre educação, este vídeo é para você. Vamos começar pelo básico. O que é didática? De forma bem direta, a didática é a área da pedagogia que estuda os processos de ensino e aprendizagem. Ela é como uma ponte que conecta o conhecimento que precisa ser ensinado e o aluno que precisa aprender. Pense assim. Não basta o professor saber muito sobre um assunto. Ele precisa saber como ensinar esse assunto de uma forma que faça sentido para o aluno. A didática estuda exatamente isso, como ensinar de forma intencional, organizada e significativa. Ela se preocupa com 4 elementos fundamentais: os objetivos, ou seja, o que queremos que o aluno aprenda, os conteúdos, que é o conhecimento a ser ensinado, os métodos, que são as estratégias e atividades que o professor vai usar, e a avaliação, que serve para verificar se a aprendizagem realmente aconteceu. A didática, portanto, é a teoria e a prática do ensino. Mas de onde veio essa ideia de organizar o ensino? A didática, como campo de estudo, não surgiu do nada. Ela nasceu da necessidade de tornar a educação mais eficiente, especialmente com o surgimento da escola como a conhecemos hoje. Durante muito tempo, a educação era restrita a poucos e não havia uma preocupação real com o método. Foi no século XVII que as coisas começaram a mudar de verdade. Esse período foi um marco, o ponto central onde a didática começou a ser sistematizada, a ser pensada como um campo de conhecimento próprio. Filósofos e educadores começaram a questionar: será que existe um jeito melhor de ensinar para todos? Como podemos garantir que a aprendizagem seja universal e não dependa apenas da sorte ou do talento de um professor? Foi nesse contexto de busca por um método, por uma organização, que a didática nasceu. E quando falamos no nascimento da didática, um nome é absolutamente fundamental: Comenius, Jan Amos Comenius, um educador tcheco do século XVII, é considerado por muitos como o pai da didática. Sua obra mais famosa, a Didática Magna, é um verdadeiro divisor de águas. Nela, Comenius defendeu uma ideia revolucionária para a época: ensinar tudo a todos. Ele acreditava que a educação deveria ser universal, acessível a meninos e meninas, ricos e pobres. Para isso, ele propôs um método de ensino gradual que fosse do mais simples para o mais complexo, respeitando o desenvolvimento natural da criança. Comenius queria tornar a aprendizagem algo agradável e eficiente, não um fardo. Depois de Comenius, outros grandes pensadores ajudaram a moldar o que entendemos por didática. Um deles foi Jean-Jacques Rousseau. No século XVIII, Rousseau virou o jogo ao defender uma educação centrada na criança. Ele dizia que a criança não é um adulto em miniatura e que a aprendizagem deveria partir de suas experiências e curiosidades. A ideia de aprender fazendo, de explorar o mundo, ganhou muita força com ele.
Logo depois veio Johann Heinrich Pestalozzi. Ele pegou as ideias de Rousseau e as colocou em prática. Pestalozzi defendia uma educação integral, que desenvolvesse o que ele chamava de cabeça, coração e mãos, ou seja, o desenvolvimento intelectual, moral e físico, tudo junto. Para ele, o amor e o afeto eram ferramentas pedagógicas tão importantes quanto os livros. E não podemos esquecer de Johann Friedrich Herbart, já no século XIX. Herbart foi um dos primeiros a tentar transformar a pedagogia em uma ciência rigorosa. Ele se preocupou muito em estruturar o processo de ensino, criando um método didático com passos bem definidos, que influenciou a prática escolar por décadas. Ele acreditava que o ensino deveria ser claro, associar o novo conhecimento com o que o aluno já sabe, sistematizar as ideias e depois aplicá-las. Com o tempo, a didática continuou evoluindo, assim como a sociedade, aquela didática mais rígida, focada nos métodos de Herbart, ficou conhecida como didática tradicional, onde o professor era o centro de tudo e o aluno apenas um receptor passivo de informações. Mas no século XX, surgiu um movimento chamado Escola Nova. Inspirados em pensadores como John Dewey, os escolanovistas colocaram o aluno de volta no centro do processo, valorizando a experiência, a atividade e a democracia na escola. A didática passou a ser vista como algo mais flexível e dinâmico. Hoje, vivemos um momento de didáticas críticas e contemporâneas. Não existe mais uma única fórmula ou método que sirva para todos. A didática atual entende que ensinar e aprender são atos sociais e políticos. Ela se preocupa com o contexto do aluno, com as desigualdades, com a diversidade e com a formação de cidadãos críticos e participativos. A didática evolui constantemente porque a nossa compreensão sobre como as pessoas aprendem e sobre o papel da escola no mundo também muda. Então, como vimos, a didática é muito mais do que um conjunto de técnicas para dar uma boa aula. Ela tem uma história rica, fundamentos sólidos e está em constante transformação. Ela nos lembra que ensinar é um ato intencional e a didática dá sentido, método e propósito a esse ato. Desde Comênios sonhando com uma educação para todos, até as abordagens críticas de hoje. O objetivo final é sempre o mesmo: garantir que a aprendizagem aconteça da melhor forma possível. Se este vídeo ajudou você a entender um pouco mais sobre esse universo fascinante da educação, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e colegas. E claro, siga o nosso canal para mais conteúdos sobre educação e pedagogia. Muito obrigado por assistir e até a próxima.